Eu quero falar sobre Êxodo capítulo 3. Deus colocou no nosso coração, como a bispo falou, nós não conversamos sobre a palavra, e eu senti que Deus ia nos fazer muito frutíferos. Já somos frutíferos e Deus vai aumentar ainda mais os frutos na nossa vida. Mas nós temos que aprender como Moisés, a depender de Deus, a ouvir a voz de Deus e a mover em Deus e na força de Deus. Mas a palavra diz aqui, Êxodo capítulo 3, verso 1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus em Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Quem crê que hoje Deus está manifestando o fogo do Espírito e você está maravilhado? Um ambiente com tanta paz, tanta presença. Deus pegou o seu fardo hoje. Você entrou aqui com um fardo pesado, mas Deus pegou ele e ele te fortaleceu, e você vai sair daqui cheio da força de Deus. Então a palavra diz: eu irei lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Irmão, vamos parar aqui um pouquinho e ver. Aqui Moisés tinha aproximadamente 80 anos. Moisés, quando nasceu, ele nasceu debaixo de um decreto das trevas, porque o príncipe do Egito, Faraó, ele preocupado com o crescimento do povo de Israel, ele ordenou que as parteiras matassem todas as crianças do sexo masculino ao nascer. Mas isso não acontecendo, ele ordenou então que o exército dele pegasse as crianças, homem que nascesse naquela época, e eles matassem as crianças, lançassem no rio Nilo. E a palavra diz que Joquebede e seu esposo, se não me engano, Arã, né? É o nome dele. Então eles, quando Moisés nasceu, quem acha que ele estava torcendo para ser uma mulher? Quem acha? Eu acho que sim, né? Ninguém quer expor o seu bebê a um decreto de morte. E hoje Satanás está querendo decretar sobre os nossos filhos, as crianças, a morte. Sobre os jovens, a perdição. Quer desconstruir a família. Mas os pais de Moisés, eles viram além do natural. Quem quer ver além do natural? Levanta as mãos e fala: meu Deus, me dá olhos para ver além do natural o projeto do Senhor para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para a minha descendência. E a promessa de Deus é que os filhos do servo e a serva de Deus que teme ao Senhor serão poderosos nesta terra. Não apenas lá, mas nesta terra. Nós somos uma geração que, cheia do Espírito Santo, não será presa pela religiosidade e nem vai cair nas amarras e nas mentiras de Satanás, que tenta destruir esta geração. Se você crê nisso, diz amém. Mas Moisés, até os 40 anos de idade, você sabe a história. Joquebede pediu para Miriam colocar ele no cesto, fechar com betume para não afundar, e ele chegou ali às margens do palácio e foi criada ali no palácio de Faraó. Ele foi criado. Então Moisés chegou aos 40 anos, entendendo que ele era o cara, que ele ia libertar o seu povo, que ele era qualificado, que ele era forte, e que Deus chamou ele para libertar o seu povo. Mas depois que ele teve a iniciativa na força humana, ele se frustrou. Aí a palavra diz que ele fugiu do Egito para não ser
assassinado pelo faraó. E aí ele passou 40 anos ali na terra de Midian, se casou. E aí a palavra diz que ele apacentava os rebanhos perto do Monte Horebe. Então nós podemos dizer que Moisés achou que era o cara, depois ele fugiu, ele descobriu que ele não era o cara, mas depois em Deus ele descobriu que com a força de Deus ele poderia realizar infinitamente mais do que aquilo que ele tentou, e ele se frustrou. E esse é o resultado do avivamento em mim e em você. Esse é o resultado do poder do Espírito na minha vida, na sua vida, na nossa família, na nossa igreja. Nós vamos muito além daquilo que a nossa força humana poderia gerar. Mas nós temos que ter avivamento. Nós temos que apacentar a nossa família, o nosso rebanho. Nós temos que permanecer ali no Horebe, esperando ouvir Deus, esperando a manifestação de Deus, esperando a glória de Deus. E hoje a fonte da vida está no Monte Horebe para ouvir Deus, para ver a maravilha do Espírito Santo, para ser cheia do poder de Deus. E esse poder vai te levar a sair daqui, certo que aonde você fracassou como Moisés, agora em Deus você vai prevalecer, você vai muito além daquilo que você ia imaginar, e a sua família vai com você, em nome de Jesus. Moisés descobriu que não era na força humana, não precisa ser 40 anos, eu creio que foi um tempo maior, porque o projeto de Deus para Moisés era tão grande, que a fundação, a raiz, tinha que ser muito profunda, porque ele enfrentou o faraó, ele enfrentou o maior domínio militar, econômico, cultural da época dele, ele, o seu irmão Arão, um cajado e o Senhor Todo-Poderoso. Meu irmão, nós não precisamos temer. Quando o temor começa a dominar a nossa mente, aprisionar a nossa alma, todos somos humanos, passamos aflições, podemos perder alguns momentos de sono, mas quando o temor, a angústia e o peso se torna mais forte do que a nossa força interior, é porque nós precisamos de avivamento. E eu creio que nesses 2 anos de pandemia, Satanás tentou roubar a força da igreja, mas ele não conseguiu. Hoje estamos aqui celebrando como regional em Brasília o avivamento do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém e aplaudir o Espírito, que ele é bem-vindo? Mais forte ainda, fala: Senhor Deus. Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, eu já tentei ser um bom cristão, ser um bom líder, ser um bom esposo ou esposa. Eu já tentei realizar e não consegui, mas hoje eu estou sendo maravilhado com a manifestação da presença do Senhor, e eu irei agora prevalecer com a força do Senhor. Então aplaude ele bem forte. A igreja, ela sempre precisa do Espírito. Eu e você sempre precisamos de avivamento. Nós precisamos ter fogo de Deus, presença de Deus em nosso coração. E Deus estava resgatando Moisés, Deus estava chamando Moisés, Deus estava restaurando o chamado de Moisés. E vendo o Senhor que ele se voltou para ver Deus no meio da sarça, para ver a sarça que queimava e não se consumia, o fogo que brilhava, mas não destruía a sarça. Ele se voltou para ver, e Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Meu irmão, Deus não quer a nossa força, Deus não quer a nossa sabedoria, Deus não quer os nossos títulos, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer a nossa obediência, Deus quer a nossa fé.
Deus quer a nossa consagração, Deus quer que nós estejamos confiando nele. Quando você confia nele, ele te dará sabedoria, ele te dará força, ele te dará dinheiro, ele vai abrir portas diante de você que você nunca imaginou, em nome de Jesus. E esta é a obra da fonte da vida, esta é a visão da fonte da vida. Deus pega pessoas machucadas, feridas, pessoas como Moisés, que estava ali esperando algo novo de Deus, sonhando pela libertação do seu povo, perguntando aonde eu errei, por que eu tive que fugir do Egito. E Deus chamou Moisés, porque Ele viu em Moisés um coração que respondeu. E Deus está vendo em mim e você hoje à noite um coração que responde. Você poderia estar em outro lugar, você poderia estar viajando, mas você separou esta tarde para se aproximar, para buscar fogo, para buscar poder, para ver a manifestação e para receber mais do Espírito de Deus na sua vida. E eu já estou recebendo muito hoje à noite. Quem está recebendo, levanta as mãos. Fala: Santo Espírito, seja bem-vindo. Me atrai cada vez mais para o santuário, para o altar, para a congregação, para o Monte Horebe. Que eu não me afaste da chama, mas que eu aproxime da chama. E quando você aproxima para conhecer a Deus, para dar um tempo maior de oração, para se dedicar mais na palavra, para perseverar mais na congregação, para servir a Deus na igreja onde você está, servindo aqui na Fonte da Vida, Deus vai te chamar pelo nome, Deus vai falar com você, você vai ouvir a voz de Deus, como Moisés ouviu. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, então Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Eu quero dizer para o Senhor hoje à noite: eis-me aqui. Quem quer dizer para o Senhor: eis-me aqui? Levanta as mãos, fecha os olhos, enquanto esse teclado ministra. Fique em silêncio agora. Deus está falando com você. Deus está falando promessas que você tentou alcançar, bem intencionado, mas ainda não estava espiritualmente maduro. E hoje Deus está te amadurecendo, e hoje Deus está te ensinando o caminho, como Ele ensinou para Moisés. Lança fora a frustração, lança fora a mágoa, ressentimento, lança fora todo o peso e fala: eis-me aqui. Toda a igreja fala: eis-me aqui. Senhor Deus, eu me coloco aos seus pés, diante da sarça. Eis-me aqui, Senhor. Renova a chama do Espírito em meu coração. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei esta grande maravilha. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Meu irmão, o sangue de Jesus nos dá acesso, mas nós temos que ter reverência. Nós não podemos usar a graça, como o apóstolo falou, para pecar. Nós temos que confiar na graça para viver em santidade e para aproximar de Deus com temor. Deus falou: Moisés, você já esteve no palácio, você foi criado com o melhor do Egito, agora você está aí no deserto, apacentando o rebanho aos pés do monte.
mas eu te digo, eu vou te dar uma nova experiência que você não experimentou. Eu vou te revelar como eu me revelei a Abraão, como eu revelei aos seus patriarcas. Eu vou me revelar a você e eu vou te comissionar para uma grande missão que você vai aprender a confiar e depender de mim. E Moisés temeu, escondeu o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes sofrimento, por isso eu desci. Meu irmão, Deus desceu do céu, Deus se manifestou em fogo ali no Monte Horebe, Deus comissionou Moisés. Deus falou: Moisés, santifica a sua vida, viva uma vida de temor na minha palavra, porque eu quero te chamar para uma missão grandiosa, e eu quero te usar para abençoar milhares. Meu irmão, Deus levantou a igreja para abençoar aqueles que estão hoje debaixo do domínio dos vícios, da solidão, da mentira, do engano deste mundo. E Deus vai te usar, nossos bispos, nossos pastores, nossos presbíteros, nossos líderes. Deus vai usar toda a igreja. Nós vamos sair daqui cheios do Espírito, nós vamos sair daqui com ousadia para testemunhar, nós vamos sair daqui andando em santidade, como diz: aproxima, tira as sandálias do pé, ande em santidade na minha presença. E ele falou: eu desci para livrar o meu povo da mão dos egípcios, para subir para aquela terra boa e ampla que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do egeu e do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vejo a opressão que os egípcios estão oprimidos. Meu irmão, Deus está levantando você para abençoar a sua família. Hoje nós vamos orar pelas famílias. Deus fortalecer aqueles que estão em Cristo, Deus alcançar aqueles que não estão, e Deus libertar os que estão cativos, em nome de Jesus. Ele falou: eu estou vendo a dor, eu estou vendo a aflição, e eu vou te levar a uma vida plena, e você vai levar a minha nação, o meu povo, a uma vida de plenitude. Não é uma vida sem dificuldade, mas é uma vida com poder para vencer o maligno, para superar os obstáculos, para prevalecer contra os gigantes e para viver as promessas da palavra. E Jesus falou em João 10:10: o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E vida abundante depende de avivamento, depende do Espírito, depende do poder de Deus. Não é facilitar as circunstâncias, é fortalecer você, é fortalecer a igreja para superar as dificuldades e vencer os inimigos e possuir o melhor desta terra. Porque a palavra diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Verso 10, Deus falou: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que Deus falou? Deus, eis-me aqui. E Deus falou: então vem cá, meu filho, volta lá para o Egito, volta lá onde você saiu fugido, correndo, com medo. Volta lá agora, não na sua força, na minha força. Volta lá agora no poder do Espírito e da palavra, e os egípcios, e os demônios, e os poderes malignos cairão, e você será um instrumento profético para abençoar a minha nação. Vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem já chegou a esse nível de maturidade para falar assim: quem sou eu? Levanta as duas mãos, fala: quem sou eu, Senhor?
me livra de confiar na minha força e no meu braço, me leva a depender cada dia mais do Espírito Santo. Uma pessoa que tem avivamento, ela ora diariamente, mesmo cansado, mesmo com o céu de bronze, ela ora, ela lê a palavra no mínimo uma vez por ano, quem concorda comigo? Ela congrega no mínimo 52 vezes por ano, é um domingo por ano, meu irmão. Fala, seu irmão, é um domingo por ano. O que é isso? É o mínimo, quem concorda comigo? É simples ter avivamento. Nós temos que tomar alguns passos de fé. E aí, à medida que nós aproximamos de Deus, da glória de Deus que se manifesta na igreja, na palavra, na oração, coletivamente, individualmente, Deus começa a revelar o próximo passo. Deus começa a desafiar a nossa fé. Deus começa a nos dar novas oportunidades de engrandecer e exaltar o nome dEle. Então Moisés falou: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de tirar o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Meu irmão, e aí começou aquele diálogo que você já conhece de Deus com Moisés. Moisés falando que não tinha capacidade de falar, e Deus falou: fui eu que criei a boca, e eu te dou capacidade. Creia, Moisés, confia. Meu irmão, avivamento é isso, é confiar em Deus, é confiar. Se Deus te permitiu um Golias passar pelo seu caminho, você vai enfrentar e você vai vencer, no nome de Jesus. Se Deus permitiu você nascer num momento como Moisés nasceu, debaixo do decreto ruim, numa circunstância difícil, e quando você achou que as coisas estavam melhorando, aí tudo piorou, mas aí você foi buscar a Deus, e Deus restaurou a sua visão, o seu chamado, e Deus vai te dar tudo aquilo que você perdeu fugindo dos demônios. Deus vai restituir a sua saúde, a sua casa, o seu patrimônio, a sua fé, a sua coragem, a sua ousadia e o seu chamado, em nome de Jesus.